seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série sobre dependência emocional. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o narcisismo, sobre as características do narcisismo. Eu acho que nos outros vídeos vocês conseguiram entender como é que se dá essa formação lá na infância, né? Como é que o comportamento ele começa a ser gerado, né? De onde que vem, qual que é a origem do narcisismo e da dependência emocional. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre os tipos, né, de narcisismo. Existem dois tipos básicos, né? Tem o narcisismo, que ele é o grandioso, que é aquela pessoa que é muito nítido de identificar. Sabe aquela pessoa que acredita que ela sabe tudo, que ela não precisa de nenhuma informação, ela já tem experiência suficiente de vida, ela não precisa aprender mais nada. Ou aquela pessoa que é o narcisista típico mesmo, né? Que a maioria das pessoas acreditam, que é aquele pavão, né? Aquela pessoa que se importa tanto com ela, com o corpo, então ela cuida excessivamente do corpo. Não que cuidar do corpo seja ruim, tá, gente? Mas é o cuidado em excesso. Então aquela pessoa que vive para si, vive voltado para si. É o egocentrismo, né? Ela acredita que ela é o centro de tudo. Como diz aquela velha máxima, né? Tudo gira em torno do seu umbigo. Então esse é o clássico tipo de narcisismo. Agora a gente tem também o narcisismo oculto. Esse é um pouquinho mais complicado de ser identificado, então é preciso ter um pouquinho mais de cautela, né? Ele é um pouquinho mais mascarado. A pessoa, às vezes, ela age como se ela fosse a pessoa bondosa. Sabe aquela pessoa bondosa que faz tudo para ajudar o outro? E por vezes ela é a salvadora. Então é como se ela fosse salvar todo mundo da família, tudo dependesse dela. Então, nossa, se não fosse eu aqui dentro, imagina como é que seria a vida dessa família, né? Imagina só se as pessoas conseguiriam resolver. Então, se não fosse eu, nada daria certo, né? Tudo seria uma tragédia. E aí também tem uma outra vertente desse narcisismo oculto, que são aquelas pessoas coitadas, aquelas vítimas, né? Então, através disso, elas usam a doença, usam, né, a condição dela para se vitimizar. É um narcisismo mascarado. Então, por vezes, se usa a doença. Nossa, coitado de mim. Coitado, porque eu sofro desse jeito. E você vai me deixar? Você vai fazer isso? Como é que eu vou sobreviver sem você? Entendeu? Então, assim, usam de algumas artimanhas. E, assim, a palavra que descreve muito bem o narcisista é a manipulação. Então, ele manipula. Ele faz jogos emocionais, jogos psicológicos de manipulação. Às vezes ele coloca o outro contra ele mesmo, entendeu? Para ele trazer para si e sair como o vencedor ali da história, como aquela pessoa que joga a isca e ela mesma puxa, sabe? Então ela vai manipular, ela manipula a situação, ela manipula as pessoas, ela faz realmente aqueles jogos para manter a vítima presa a isso, né, ao jogo dela. E eu vou falar algumas frases aqui típicas de um narcisista. E assim, é uma frase para você começar, como eu disse em outros vídeos, a identificar isso tudo. Não é para você sair dando diagnóstico de nada ou querer fazer julgamento, tá? Com alguma condição aí. Não faça isso. Observa, só observa, tem essas informações e você vai começar. Eu tenho certeza que você já ouviu alguma frase de alguém, alguém às vezes muito perto da família. Então olha só algumas frases em relação à paz, tá, gente? Porque às vezes os narcisistas são os nossos pais. E tá tudo bem, né? Não é pra eu agora, nossa, ai, meu pai, minha mãe narcisista, então eu não vou nunca mais na casa deles, eu não vou falar mais com eles. Não é isso.
Identifica isso. E deixa isso pra você, não sai aí falando, fazendo propaganda aí, né, em grupos de redes sociais que você descobriu. Não, fica pra você. Porque no fundo, nós que vamos cuidar de nós mesmos. Então, o nosso processo é nosso. Não precisa ficar falando aí pra todo mundo o que a gente descobriu. Não, faz esse processo aí contigo. Se você quiser dividir com alguém, aí bacana, com um terapeuta, tudo bem. Mas não precisa ficar dando diagnóstico aí, principalmente em relação às pessoas da sua família, tá? Então, assim, frases típicas de um narcisista, de pais narcisistas que falam frases pros filhos, ó. Eu deveria ter feito um aborto. Você não vai ser nada na vida. Depois que você nasceu, você atrasou a minha vida. Ninguém vai te suportar. Filho só serve para destruir a gente. Destruir nosso corpo, destruir nossas finanças. Maldita hora que eu te coloquei no mundo. Eu sacrifiquei minha vida, meu trabalho por você. E agora que eu tô doente, que eu tô mal, você vai me deixar aqui mesmo, sozinho? Você é o sangue ruim do seu pai. Você é mole, preguiçosa, não quer saber de nada, não vai ser nada na vida. Quando eu morrer, você vai ver só. Não vai conseguir viver sem mim. Aí tem umas frases também de relacionamento, tá? Que geralmente um cônjuge, né, um namorado narcisista, ele fala pro outro: você é muito sensível. Você nunca vai encontrar alguém que te ame assim como eu. O que seria de mim sem você? Você tá exagerando. Você é tão imatura, quando é que vai amadurecer? É tudo culpa sua. Eu estou fazendo isso porque eu te amo. Você não me deixa outra escolha. Então essas são algumas frases típicas de um narcisista. Um narcisista que ele manipula através desses jogos emocionais, ele manipula a vítima. E na grande maioria das vezes, as vítimas são os dependentes emocionais. E aí, o que vai acontecer? Esses dependentes emocionais, eles vão cair porque eles vão se sentir culpados. Depois, no próximo vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre o ciclo do abuso, né? Porque o narcisista, ele abusa, né? Ele abusa, é o que eu falei, é um abuso, nem sempre é um abuso físico, mas é um abuso emocional. Então, a gente vai falar nos próximos vídeos um pouquinho mais sobre esse abuso. Então, o codependente, ele é atraído pelo narcisista e vice-versa. Então, o narcisista, ele vai usar principalmente algumas frases de manipulação para que o outro se sinta culpado e o outro não o deixe. É bem assim. E é preciso realmente prestar atenção, né, nessas frases, nesses abusos, nessas manipulações, para a gente poder identificar e começar a sair um pouquinho dessa prisão, né? Como eu disse, é uma prisão. Eu colocar a minha vida, a minha vulnerabilidade nas mãos da outra pessoa. É eu me colocar dentro de uma cela, trancar e dar a chave para outra tomar conta da minha vida. Então, até o próximo vídeo. Gratidão.